Muito bem-vindo e muito bem-vinda de volta ao Rompa, onde você está descobrindo como vencer a guerra interna que ninguém vê e construir a vida que todo mundo admira. O que é uma vida que todo mundo admira, Paulo? Uma vida com abundância, uma vida com propósito, liberdade e prosperidade. Se você assistiu a aula 1, algo interessante já começou a acontecer em você. Na aula 1 você identificou qual dos 3 erros devastadores mais te impacta. Você também baixou o autodiagnóstico das proteções e muito de vocês compartilharam nos comentários insights poderosos sobre seus padrões e eu estou muito grato por isso. Aliás, obrigado por todas as mensagens que eu recebi. Eu li e ver vocês reconhecendo a entrelinhas de vocês foi tocante. E se você já aplicou o diagnóstico, você percebeu algo que a maioria das pessoas nunca vai perceber. Ou seja, só observar seus padrões sem julgamento já diminui o poder que eles têm sobre você. E se você está chegando agora, na aula 1, a gente descobriu que você está sendo comandado por entrelinhas. O que são entrelinhas? Elas são proteções inconscientes que sua mente criou para evitar dor. Só que hoje elas podem estar limitando a sua vida. E se você ainda não viu a aula 1, para essa aula aqui e vai lá assistir, depois você volta aqui de novo, tá bom? Porque hoje você vai descobrir exatamente como eu superei o meu erro dominante usando os 4 pilares do método Rompa. No final tem uma surpresa, você vai entender porque algumas pessoas conseguem reprogramar padrões de décadas, enquanto que outras pessoas elas ficam presas nos mesmos ciclos para sempre. Só que antes de te mostrar os 4 pilares, você precisa entender porque os 3 erros que a gente descobriu na aula 1 são tão persistentes. Tem um pioneiro da biologia celular, que é o Dr. Bruce Lipton. Ele descobriu algo chocante. 95% dos nossos comportamentos, eles vêm de programações subconscientes que foram criadas até os 7 anos de idade. Isso significa que é como se sua mente ela fosse um smartphone rodando um sistema operacional de 95. Olha que doido. Então você pode baixar todos os aplicativos mais modernos, técnicas, livros, cursos, só que o sistema operacional antigo ele limita tudo. É uma metáfora muito visceral para você e acredito que tenha ficado claro. Agora faz mais sentido, né? Então, quando você tenta mudar na força, é como tentar dirigir um carro enquanto o piloto automático puxa o volante para o lado. Pode ser que você até consiga desviar por alguns metros, só que o carro sempre volta para a rota programada. E por isso, eu criei os 4 pilares do método Rompa, R-O-M-P, tá? Não é para lutar contra o piloto automático, só que é para programá-lo de forma consciente, como você viu na nossa primeira aula. Os 4 pilares do método Rompa eles foram baseados na minha própria transformação e anos de aplicação prática. Eu identifiquei 4 pilares que reprogramam entrelinhas de forma definitiva. Primeiro, R, reconhecer, que é o pilar de gratidão consciente. Eu quero que você imagine que as suas entrelinhas elas são seguranças que você contratou há 20, 30, 40 anos para proteger a sua casa. E hoje, eles estão impedindo até os amigos de entrar. E a maioria das pessoas tenta demitir os seguranças como? Na briga. O Rompa ele ensina você a conversar com eles, ser mais delicado, ser mais estratégico. Em vez de você lutar contra uma entrelinha quando ela aparecer, você tem que lembrar que essa é a minha entrelinha de proteção trabalhando. E você tem que falar para ela, obrigado por me proteger todos esses anos, só que agora eu vou escolher conscientemente. E quando você honra a função que a proteção cumpriu, o seu cérebro, ele para de ativar o sistema de defesa primitivo. Essa é a diferença entre estar dentro da tempestade e observar essa tempestade da janela. Então é isso, não tente lutar contra a sua proteção, dialoga com ela. E o segundo pilar é o O de observar. É o pilar da investigação temporal, O de observação. Só para você entender, todo padrão limitante, ele tem uma certidão de nascimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi criado num momento específico, por uma razão específica. O pilar observar é que nem ser um detetive da sua própria história. E para você identificar, você precisa usar as 3 perguntas reveladoras. A primeira é, quando que essa proteção começou a ser necessária? Pensa, guarda, anota isso aí também, tá? A segunda é, o que você parou de fazer quando essa proteção apareceu? E a terceira é, quem você se tornou para continuar sendo aceito depois disso? Essa pergunta é muito forte. Tá? Anota as 3, pausa o vídeo, volta se precisar, tá bom? O Dr. Daniel Siegel, ele é um neurocientista de Harvard, ele comprovou que nomear para domar
ativa o córtex pré-frontal e reduz a atividade emocional da amígdala em até 50%. Bastante, né? Você está percebendo? Quando você entende a lógica por trás da proteção, ela para de parecer irracional. E daí você pode negociar conscientemente com ela. O terceiro pilar é o M de mergulhar, que é o pilar dos acordos conscientes. Vamos lá. Imagine que você é um diplomata experiente, está sentado ou sentada numa mesa de negociação. Do outro lado está a sua entrelinha, que é um protetor antigo, só que teimoso. Você não vai declarar guerra. Você vai renegociar o contrato. Tá? A gente já viu isso. Como você vai fazer isso? Eu quero que você visualize a sua entrelinha como um guardião que está sentado aqui na sua frente. Você vai falar para ele, obrigado por me proteger quando eu precisava. Agora eu preciso que você trabalhe apenas em situação de perigo real e não em oportunidades de crescimento. Eu posso contar com você nesses novos termos? É uma negociação mesmo, tá? Com essas palavras declaradas. Por quê? É como você atualizar o algoritmo de um software. Você não vai deletar o programa. Você vai apenas melhorar os critérios de tomada de decisão. Em vez de ficar numa guerra interna, você começa a criar uma cooperação consciente. E as suas proteções elas se tornam aliadas inteligentes e não inimigas automáticas. Tá bom? Então vamos para o próximo pilar, que é o P, de pertencer, que é o pilar da validação consistente. Vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. As suas entrelinhas, elas foram criadas na relação com outras pessoas. Então por isso que para você conseguir reprogramar ela de forma duradoura, você precisa de validação consistente das novas escolhas. Deixa eu te dar um exemplo mais prático. Pensa que é que nem aprender um idioma. Você até consegue, você até pode estudar gramática sozinho. Só que só vai desenvolver fluência praticando conversação, conversando com pessoas que falam esse idioma, com nativos. O Dr. Matthew Lieberman, da UCLA, ele descobriu que o cérebro processa rejeição social na mesma área que a dor física. Isso quer dizer que pertencimento não é luxo social, é necessidade neurobiológica. A gente precisa socializar, a gente precisa estar com outras pessoas, trocar. Mas de preferência ambiente de pessoas que estão buscando, estão no mesmo momento que a gente, tá? Quando as suas novas escolhas são validadas consistentemente, o seu cérebro, ele aprende que a mudança é segura. Por isso que tem que estar no mesmo ambiente de pessoas iguais a você. A transformação deixa de ser uma luta solitária e acaba se tornando uma evolução natural, tá bom? Não adianta você estar num monte de ambiente com pessoas que não estão vivendo o mesmo momento que você, que não estão buscando a mesma coisa que você. Porque você não vai conseguir validar esse seu novo momento de forma consistente, tá bom? Agora eu vou propor pra gente aplicar esses 4 pilares, tá bom? Eu quero que você pegue de novo papel e caneta, eu quero que você pense na sua entrelinha dominante, daí você vai escrever essa entrelinha dominante e vai repetir em voz alta. A minha entrelinha dominante de nome, fala o nome dela, me protegeu do que especificamente, qual dor, e agradeça, fala, obrigado por isso. Agora responda por escrito, que idade você tinha quando essa proteção se tornou necessária? Que situação específica ensinou sua mente que aquilo era perigoso? Que comportamento você adotou para evitar repetir aquela dor? Agora imagine a sua entrelinha como uma pessoa que está sentada aí na sua frente. Fala para ela, você aceita trabalhar apenas em situação de perigo real e não em oportunidade de crescimento? Agora você vai escrever a resposta que vier na sua mente. Escreve aí. O próximo pilar, o último de hoje, é o P. P de pertencer, tá bom? Visualize e responda. Como seria ter 3 pessoas validando suas novas escolhas diariamente? Pelo menos 3. Como seria estar em um ambiente onde ser autêntico é valorizado? Como seria não precisar fingir força para ser aceito? Anotou as 3? De novo, se você não conseguiu anotar, pausa esse vídeo, volta, mas responda essas perguntas. A gente está em atividade, é importante que você faça, tá? Bom, vamos lá agora para as avaliações. Se durante o exercício você sentiu resistência, normal. É a sua entrelinha que está negociando, tá bom? Se você sentiu alívio, é excelente, porque o seu acordo consciente, ele está começando. Se você sentiu emoção, você tocou em memórias importantes, isso é necessário. Ceticismo é esperado. O que significa isso? Significa proteção intelectual ativa, normal. Qualquer uma dessas reações prova que o método está funcionando. Se você sentiu qualquer uma dessas coisas, fica tranquilo porque o método está funcionando. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Isso deve ser uma pergunta que deve vir na tua cabeça. Nos últimos anos, eu acabei observando uma coisa muito intrigante. Pessoas com o mesmo nível de inteligência, usando exatamente os mesmos 4 pilares,
tinham resultados completamente diferentes. Algumas, elas transformavam padrões de décadas em semanas. Outras, infelizmente, acabavam desistindo em alguns dias. E qual que foi a diferença? A diferença ela não estava na capacidade, nem na força de vontade, e muito menos na compreensão do método. A diferença estava em algo que eu ainda não tinha descoberto. Era como se os 4 pilares fossem as paredes de uma casa sólida. Só que ainda faltava algo fundamental para que a casa se mantivesse de pé para sempre. Foi quando eu fiz o encaixe, foi quando eu descobri que existe um pilar, um 5º pilar, que é a letra A do Rompa. E quando eu testei esse 5º pilar com as pessoas que tinham desistido, aconteceu um negócio muito extraordinário. Transformações que levariam anos para acontecer sozinhas, elas começaram a acontecer em semanas. E nem foi de uma forma muito intencional, foi muito discreto. Padrões que estavam resistindo já há muito tempo, elas começaram a se dissolver, naturalmente. Só para deixar claro, os 4 pilares que foi aprendido hoje aqui, eles já são poderosos. Só que sem o 5º pilar, é como você tentar construir uma casa sem a fundação mais importante. E eu imagino que você queira saber qual que é o 5º pilar que completa o Rompa. Eu já te entreguei tudo. E você está curioso para descobrir por que algumas pessoas aceleram transformações que outras levam anos tentando sozinhas. Você sente que tem algo mais, algo que vai conectar todos os pontos, certo? Então, para aprofundar a sua aplicação dos 4 pilares, eu criei um material complementar ao autodiagnóstico das proteções. Esse material ele se chama Protocolo dos 4 Pilares. São scripts exatos para cada pilar, incluindo roteiros para renegociação consciente com as suas entrelinhas. Então tem mais roteiros ainda que você pode sentar e usar e aplicar para renegociar com as suas entrelinhas, tá bom? Se você aplicou o autodiagnóstico das proteções da aula 1, esse protocolo vai potencializar mais ainda os seus resultados exponencialmente. Se você ainda não aplicou, tudo bem, suas proteções estão trabalhando para te manter exatamente onde você está. É uma escolha sua. Eu já tinha dito isso na aula 1, então eu recomendo que antes de fazer isso aqui, você faça o primeiro também, tá? E assista a aula 1 para você entender se você não assistiu. Esse material ele vai estar disponível apenas para quem acompanhar a jornada completa de 3 dias. Eu não vou disponibilizar aí agora, eu vou disponibilizar depois da aula 3, tá? E na aula 3 vai acontecer algo definitivo. Primeiro que você vai descobrir o 5º pilar, que transforma os outros 4 pilares de técnica individual em sistema de transformação permanente. E você vai entender porque tentativa e erro sozinho tem um limite neurobiológico. A verdade é, ROMP sozinhos vão te levar longe. Só que sem o A, você ainda está dirigindo com freio de mão puxado. Pode ser que nesse momento você ainda esteja pensando, Paulo, com esses 4 pilares, eu já consigo me transformar sozinho? Pode ser que você consiga. Só que você já parou para pensar por que a maioria volta aos padrões antigos em poucos meses? É que nem tentar manter uma fogueira acesa sozinho na floresta. Você pode conseguir por algumas horas, só que quando você cochila, o fogo apaga. O 5º pilar é como ter outros guardiões do fogo com você. Uau, Paulo, isso parece bom demais para ser verdade. Eu entendo o ceticismo. As suas entrelinhas elas foram programadas para desconfiar do que pode te libertar. É normal. Você vai se surpreender ainda. Você precisa negociar com a sua proteção, com a sua entrelinha. Ah, Paulo, tudo bem, só que eu não tenho tempo para mais um processo. Aqui está a pergunta. Quanto tempo você já perdeu repetindo os mesmos padrões? O 5º pilar ele não consome o seu tempo. O Rompa não consome o seu tempo. Ele multiplica a sua eficiência emocional. E agora você também deve estar se perguntando, mas Paulo, por que você faz o que você faz? Por que você está aqui na internet? Sei lá, você tem algum curso? Bom, se você viu a nossa primeira aula, onde eu contei um pouco da minha história e como eu criei esse método, então você já sabe a minha resposta. Primeiro porque eu sou e sempre fui apaixonado em poder ajudar as pessoas. Eu sempre dei aulas, eu sempre trabalhei com o ser humano. Buscar me entender me fez entender melhor o outro e vice-versa. Durante 40 anos eu vi que eu não era capaz e permiti que essas vozes me calassem. Só que depois que eu virei a chave e descobri a força que realmente a gente tem dentro da gente, eu vi que tinha um atalho e que poderia de fato ajudar muito mais gente. E não tem lugar mais propício e com mais alcance do que esse lugar, a internet. Para mim é uma missão de fazer viver uma vida abundante, com propósito, com prosperidade, com leveza, com liberdade. Eu levei anos para sair dos bastidores e vir para cá. Eu só aceitei esse meu convite quando de fato notei que eu tinha uma arma poderosa nas mãos. Um método claro, um método estruturado,
uma comunidade para te fazer romper com o falso eu que você criou para sobreviver e alcançar a vida que você sempre sonhou que seria sua. E por que ela não é ainda? Poucas vezes que eu ofereci um acompanhamento, eu levei pessoas a resultados extraordinários. Eu vou deixar o Helder te contar. Pessoal, meu nome é Helder, eu estou aqui para contar um pouquinho dos meus resultados que a gente teve aqui. Primeiro que a primeira coisa que fica muito evidente é a atenção que o Paulo dá. Em menos de 3 meses a gente triplicou o resultado. Isso em 2 meses e pouquinho a gente triplicou o nosso resultado. O que eu mais gostei foi o cuidado e a atenção na análise. Graças a essas análises, com certeza a gente conseguiu escalar muito mais o nosso negócio. A gente não teria feito isso sozinho. Tentar fazer isso por intuição vai ser muito mais difícil, né? E é isso, assim, o cuidado que o Paulo tem com cada pessoa que ele mentora, ele fazendo com que tu consiga assim escalar muito mais o teu negócio, porque tem pontos cegos que a gente não percebe, e se não tiver alguém especialista olhando de fora, alguém que já chegou lá, né, onde a gente quer chegar de fora, olhando, tudo se torna muito mais difícil. Então, o Paulo encurtou o nosso caminho, a gente ganhou tempo, a gente economizou aí anos de tentativa e erro que a gente provavelmente levaria e ganhou em resultado aí financeiro. A gente triplicou aí só nos 3 primeiros meses, mas é um resultado extraordinário. Então, Paulo, eu tô aqui para te agradecer pelo teu carinho, pelo teu cuidado e pensando realmente no crescimento das pessoas que tu tá ajudando. Então, é o meu agradecimento aí, coisa linda. Valeu! Tá vendo? Eu falei, eu não vou ficar te enchendo de depoimentos. Só que esse resultado ele alcançou em menos de 3 meses depois que ele desbloqueou a sua mentalidade com o Rompa. Ele ensina sobre finanças e também ele resolveu usar a internet para expandir a sua voz e conhecimento. Só que eu repito, a internet é só uma ferramenta. Não importa o que você quer fazer, o que você quer conquistar. Seja uma promoção, seja uma mudança de emprego, empreender, ganhar mais, mudar o seu relacionamento. O Rompa vai te transformar e te fazer alcançar os seus objetivos. Quando chegar o momento, eu vou falar mais sobre o acompanhamento que eu vou oferecer. A gente vai continuar com foco no nosso evento. Bom, então vamos lá. Vamos relembrar o que a gente viu hoje. Você descobriu como seus padrões persistem. É um sistema operacional de 95. Você também viu os 4 pilares do Rompa: reconhecer, observar, mergulhar e pertencer. Você viu como aplicar cada uma dos pilares com as suas entrelinhas específicas e por que algumas pessoas conseguem e outras não. Te falei, porque falta o 5º pilar. Só que existe uma coisa que você ainda não sabe. É uma coisa que vai conectar todos os pontos, que transforma conhecimento em transformação permanente. Você pode sentir que falta alguma coisa. É como se você tivesse 80% da fórmula. Só que ainda falta o ingrediente que faz tudo funcionar, não é? Você está curioso para saber o que é? Na aula 3. Quando você descobrir o 5º pilar do Rompa, você vai entender porque algumas pessoas transformam em semanas, o que outras levam anos tentando sozinhas. Você vai ver que transformação real não é questão de força, é questão de condições. Hoje você já teve essa experiência. Só o fato de você poder negociar com as suas entrelinhas, você já percebeu transformações. Você também vai descobrir exatamente como é criar essas condições para si mesmo. Os 4 pilares que você aprendeu hoje são só início. Na próxima aula, você vai descobrir como completar o Rompa. Quando isso acontecer, meu amigo, minha amiga, você nunca mais vai querer voltar ao jeito antigo de tentar mudar. E antes que eu me esqueça, eu já falei na aula 1, mas vale repetir e você vai me ouvir falar muito isso aqui. Tem uma equipe que me ajudou com este evento, é uma equipe que está me ajudando. Então, para você ficar mais tranquilo em relação às mensagens que você está recebendo, antes de responder ou tomar qualquer atitude, verifique se é um dos nossos números oficiais, que são esses aí que estão aparecendo agora na tela para você, tá bom? E para você também ficar mais tranquilo, eu tiro um print aqui, mas eu vou deixar fixado lá no feed do meu Instagram e vou colocar nos stories. Então, qualquer mensagem que você receber, eu recomendo que você verifique se é algum dos nossos números oficiais da nossa equipe, tá bom? Fácil de encontrar. Agora, eu quero que você me conte. Qual dos 4 pilares fez mais sentido para você? Me conta nos comentários e não esqueça, me marque lá nas suas redes sociais com a hashtag Estou Rompendo. Faça essa declaração para você. Saiba que agora você está mais perto da transformação real do que você imagina. 4 pilares revelados. Agora resta um pilar. Te vejo na aula 3. Até lá e muito obrigado por você estar se dando essa chance.